Então a gente vai vendo que não só ele, como cientista, desenvolveu essa pesquisa. Também uma outra pesquisadora, a Miriam Weiser, pesquisadora, produtora de documentário, premiada e jornalista, ela observou que com o passar dos anos, o aumento de divórcios e as poucas famílias que se relacionam à mesa, elas são mais saudáveis do que aquelas que não conseguem se relacionar. E ela escreveu um documentário chamado O Surpreendente Poder da Refeição em Família, que é um estudo baseado na área da psicologia, da educação, nutrição e sociologia, que trata desse fenômeno cultural que é a refeição em família. Parece algo tão simples, parece algo tão natural, comer à mesa, estar à mesa, em volta da mesa. Nós temos uma grande pregadora que faleceu recentemente, a Debbie Titus, e ela foi a primeira referência no Brasil, na Igreja da Lagoinha, a trazer a experiência da mesa. Eu sei que algumas de vocês aqui já ouviram falar na Debbie, ou já leram alguma coisa sobre ela. A Debbie, ela foi incomodada pelo Senhor, porque ela percebia que muitas vezes, participando de congressos, envolvidas na obra, ela voltava para casa e sentia um vazio. E ela percebia que isso não era só com ela, que isso era com muitas mulheres. Então ela pediu para o Senhor uma revelação. E Deus disse para ela que ela precisava olhar para a mesa como um lugar de cura. E nós vamos olhar nessa noite para a mesa como um lugar de cura. Aleluia! Então eu quero que a gente comece a pensar sobre a mesa como um lugar que nos encoraja, um lugar que nos aperfeiçoa, que nos enriquece não só como pessoas, mas também quando nós estamos à mesa, nós olhamos no olho, nós paramos de pensar em outras coisas, compartilhamos, e há algo sobrenatural que a gente não percebe, mas há a presença do Senhor. E isso é o que eu quero falar sobre nessa noite. Eu quero falar sobre a presença sobrenatural do Senhor quando nós estamos em volta à mesa. E quero fazer um adendo. Vocês sabem que quando nós gostamos das pessoas, nós convidamos para comer. Não é assim? Você convida seu inimigo para comer? Chama para uma festinha na sua casa? Não. Porque você quer que esteja à volta da sua mesa alguém que vá compartilhar aquele momento com vocês. Eu estava vendo o pastor Rodrigo Silva falando que lá em Israel, ele é um grande visitador de Israel, um arqueólogo muito famoso. Ele disse que em Israel as pessoas costumam, quando recebem visitas, sempre servir alguma coisa. Porque quando você recebe um convidado, você precisa compartilhar com ele o seu melhor. Se o seu melhor for um cafezinho bem quentinho, cheiroso, a pessoa vai ficar feliz e se sentindo aconchegada, não é assim? Então em Israel, nunca você vai visitar alguém e sair de lá sem ter um aconchego à mesa. É uma prática deles dividir o que eles têm com a sua visita, com os seus familiares. Mesas fartas, mesas de final de ano, mesas de Natal, quando você faz aquela mesa maravilhosa para receber os seus amigos, seus parentes, sua família. Então o Senhor Deus, Ele promete que vai preparar para nós uma mesa e que Ele se encontrará conosco e que Ele comerá conosco. Vocês já pararam para pensar? Quando você se encontrar com o Senhor naquela festa tão anunciada pelas nossas almas, que vai ser nos ares para uma festa em que Ele vai comer conosco. Comer juntos é muito importante e o Senhor quer comer conosco. Ele diz que nós desfrutaremos ali de uma comunhão íntima com Ele. Então há um poder na mesa, há um poder, há algo sobrenatural na mesa. E eu fico pensando, por que uma refeição, como que uma refeição pode nos ajudar a diminuir os índices de separação, de divórcio? Como que estar sentado em volta de uma mesa pode nos ajudar a ser comprometidos com o chamado de Deus para a nossa casa? Aonde isso interfere na cura da minha casa? Será possível liberarmos um relacionamento
nossa vida totalmente transformada. E quando eu estava ontem à noite orando, e eu pensando ao Senhor, Deus, a mesa é um lugar de cura, mas a cura, a não ser que seja um milagre extraordinário, ela não é instantânea. Vocês sabem disso. Quando você é diagnosticado, o médico passa um medicamento com uma posologia, que é um tempo para você tomar aquele medicamento em doses regulares. Então o médico diz: você vai tomar esse remédio por tanto tempo, da seguinte forma: 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, dependendo da doença, o remédio é aplicado. É assim a nossa cura. A cura, ela é um processo que ela precisa ser desenvolvida em nós. Todas nós mulheres aqui, se fôssemos testemunhar de como nós éramos no passado, você vai olhar que houve um processo em você. O apóstolo Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo e veja o que ele era e o que ele é agora. O processo que você passou de regeneração, de transformação, não foi do dia para a noite. Levou muito tempo, disciplina. Muitas vezes você caía e se levantava e você seguia. Outras vezes você ficava fraca e o Senhor levava nos braços. Mas foi um processo. Assim é com a mesa. Irmã, eu não tenho costume de colocar a mesa. Ai, irmã, eu não tenho essas coisas tão bonitas. Eu não tenho esses talheres. Eu não tenho essas taças. E eu quero dizer para vocês que o que faz o amor, a cura, não é o utensílio bonito, é a disposição em servir, é a vontade em servir, é o amor que você dedica em fazer aquilo. O seu marido sente, os seus filhos sentem, os seus amigos sentem, os seus vizinhos sentem. Vou contar aqui um episódio que aconteceu na minha casa. Um dia um amigo da igreja chegou para a hora de um almoço, era uma quarta-feira, e a mesa estava toda colocada, com as minhas melhores taças, com os meus melhores jogo americano. Ele falou: vocês estão esperando alguém? Eu disse: não, por quê? Está tudo arrumado. Eu disse: por que não estaria, meu querido? É maravilhoso poder almoçar com os meus filhos e meu marido em plena quarta-feira. Isso é para glorificar de pé. E a gente guarda a melhor taça para quando vier uma visita. A gente guarda o melhor jogo americano, os melhores talheres para quando vierem pessoas que nem sabem o esforço que você teve para comprar aquilo. Quantas vezes você compra uma coisa linda, uma porcelana, uma xícara linda, e você nunca usa? Seus filhos queridos nunca tomaram chá naquela xícara, ou café, ou mesmo um chocolate quente, porque a gente está guardando para uma visita. Ah, porque vão quebrar. Uma vez uma amiga falou para mim: ô, minha irmã, essa mesa de vidro aí lá em casa não daria certo nunca. Eu só vou comprar uma mesa dessa quando meus meninos forem adultos, casados, na casa dele. Eu disse: Deus te guarde, te livre. Se nós não convivermos com os nossos filhos no tempo dele, para que ele desfrute no tempo dele, aprendendo a preservar, aprendendo a amar, a celebrar a Deus ali junto com a gente, você vai perder de ensinar. Aí ele vai para a casa dele, aí vai dizer: ah, porque eu saí de casa, agora está arrumando a mesa. Ah, porque eu saí de casa, agora está colocando um talher. E ele vai se sentir magoado e rejeitado. Não é assim? Então o lar, ele precisa ser um lugar em que nós somos capacitadas diariamente. Não existe mulher super maravilhosa que, eu nasci maravilhosa e sou maravilhosa. Desculpa, minhas queridas, não existe isso. Existe mulher que se esforça para ser melhor do que ela foi ontem. Então hoje eu não sou perfeita, mas estou me esforçando para ser melhor. Eu não tenho prática de colocar a mesa, mas eu vou começar a colocar pelo menos um pratinho. Aí um dia eu compro um joguinho americano. Aí as pessoas vão ver. Esses detalhes são tão ricos e as pessoas percebem. E eles se sentem acolhidos e amados. Então nós precisamos ser capacitadas a buscar restauração e dignidade na busca da santificação do nosso lar. O nosso lar começa a ser santificado nas mínimas coisas. No tom da sua voz, no jeito que você acolhe seus filhos, como você recebe seu marido à porta, como você dá uma
notícia, o tom da sua voz muda a forma como ele vai receber aquela sua fala. E eu tenho que dizer para vocês, isso é muito verdade. Então nós precisamos aprender como frutificar o nosso lar, como fazer com que o nosso lar seja frutífero. Aí vocês falam assim: irmã, hoje é o dia da mulher, a gente está aqui para ser elogiada por ser guerreira, ser forte, poderosa, mulheres vencedoras. Sinto muito, eu tenho aqui para dizer que o Senhor disse que sobre nós cai a responsabilidade de edificar. Vocês já viram alguém edificando? Ele fica pleno, ele fica suado, ele fica sujo, ele fica descabelado, com as mãos cheias de calo, porque dá trabalho edificar. Sabia? Edificar. Veja uma casa sendo construída. Uma casa para ser construída, ela é primeiro cavado o chão, depois feito aquele alicerce, e então vai começar a subir as paredes, até que chegue na parte final que a gente mais ama, que é a decoração. Foi muito sofrimento, muito suor, muita lágrima, choro e ranger de dentes. Então eu estou aqui para dizer que recai sim sobre nós essa responsabilidade de se colocar de pé no seu lar e dizer: eu quero que meu lar seja frutífero, eu quero que o meu lar seja diferenciado. Ah, mas a minha mãe não me ensinou isso. Mas você está aqui para aprender e não dá para desver, não dá para desouvir. Você está ouvindo aqui agora e eu sinto muito em dizer que você não pode dizer por aí: eu nunca ouvi sobre isso, porque você está ouvindo agora. Amém? Aleluia! Então nós precisamos ser capacitadas a sermos mais confiantes, a sermos mais espirituais, a termos em nós essa convicção do meu lugar na minha casa. Eu fui chamada para edificar, porque a Bíblia diz que a mulher sábia, ela faz o que, queridas? Edifica o lar. A mulher sábia edifica a sua casa. Você é a construtora. Amém? Você é a construtora. Ah, mas dá muito trabalho. Não tem nada fácil. Nada fácil. Disciplina é muito difícil. Muito difícil. Mas você foi chamada para isso. Então, por meio da experiência no lar, a gente vai observando que Deus vai transformando a nossa casa em um santuário e em um refúgio de paz, aprendendo sobre os processos, as mudanças, tudo em tempo real. Então nós não podemos ignorar os pequenos sinais, os pequenos alertas. Quais são os pequenos sinais que a gente vê? O filho que passa muito tempo no quarto, que não quer comer com a gente. O marido que não conta as horas para sair de casa. Sabe? Não é normal. O marido que quer ficar mais tempo fora do que em casa. Que vê graça em tudo lá fora, menos em casa. Que chega em casa e vai conversar com o vizinho por hora. Você tem que ir lá chamar ele e jantar. Isso é um sinal. Tem algo errado. Tem algo errado. O lar é o lugar do nosso coração. É onde o nosso coração precisa repousar. E se começarem a sentir que tem sinais, é sinal de que algo está ruim. É como quando numa casa começa a abrir um buraquinho ali e você diz assim: ah, não é nada demais, não é nada demais. E aquele buraco começa a aumentar, até que você vá transformar esse buraco em uma parede lisa novamente. Vai demandar tempo, dinheiro e muito esforço. Consertar o que se quebrou é muito mais difícil do que prevenir, não é? Você sabia que o governo investe muito mais dinheiro na medicina preventiva do que na curativa? Porque a preventiva é para você não adoecer. A curativa é quando você já adoeceu. Que aí você tem que passar por uma cirurgia, você vai ter que passar por um tratamento mais difícil. Assim é com a nossa alimentação. Por que a gente tem que comer bem, se alimentar bem? Para não adoecer, não é? A gente tem que comer equilibrado. Não é porque é bonito e colorido, não. É porque aquilo que você está comendo vai servir para o cabelo, vai servir para os ossos, vai servir para o sangue, vai servir para tudo. Então, se você come em excesso, ali é um alerta de que você vai gerar em você o mal.
suas próprias mãos. Inclusive, a Bíblia diz que um dos pecados capitais é a glutonaria. A gente não deve comer por prazer. Eu adoro comer demais, em excesso. Pode parecer o que eu estou... Por que a irmã está falando disso? Equilíbrio, queridas. Equilíbrio é o princípio da santificação. Da santificação. Então, quando nós negligenciamos as refeições à mesa, isso pode nos trazer um arrependimento e decepções futuras. Eu me lembro de um dia que eu estava em outra cidade, a gente estava almoçando na casa de umas irmãs, no final de semana, e os meus filhos estavam lá. E uma amiga minha falou assim: nossa, acho tão bonito teus filhos andando contigo, pleno domingo, almoçando contigo. Meu menino, e o filho dela era meu aluno na escola. Meu menino tem 16 anos. Eu não me lembro a última vez que ele foi comigo numa sorveteria. Ele não sai do quarto. Eu tenho que levar comida para ele lá no quarto. Aí ele se levanta e vai para a escola. Quando ele chega, ele vai para o quarto. Aí eu levo um lanche para ele lá no quarto. E aí quando é à noite, quando ele quer, ele vem lá, pega um lanche e leva para o quarto. Isso é ou não é um sinal de que tem algo errado? Aí você fala para mim: irmã, mas é porque você não entende esse menino. Ele é difícil demais, ele é bruto demais, ele é ignorante demais, ele bate a porta, pá, e eu não posso fazer nada. Uau! Quem é a autoridade nessa casa? Qual é o seu lugar de edificadora? É claro que precisa de estratégia de comunicação. Se você sabe que ele é agressivo, você não vai com agressividade, você vai maneirar o tom da sua voz, você vai bombardeá-lo de amor. Eu adoro falar isso. Bombardear de amor. Eu te amo até o fim. E eu te amo tanto que eu vou desligar essa TV e vou te levar para comer à mesa. Amém? A gente precisa ter estratégia, queridas. A mulher sábia para edificar, ela precisa conhecer o terreno dela. Ela precisa conhecer o material que ela vai usar. Nossos filhos não são iguais. Cada um é uma natureza. Então com um eu falo de um jeito, com o outro: menino, eu que mando aqui, você que obedece e vai agora para a mesa. Ele vai ter que ir. Aí você fala assim: mas é porque essa irmã não tem filho. Não, eu tenho. De todo tipo. Eu tenho menino, eu tenho menina. Entendeu? Eu tenho de toda a natureza. Eu tenho muito menino. O menino é uma menina, mas é muito. E eu quero dizer para vocês que o que eu tenho vivido até agora é o mesmo que vocês também vivem. E quando os meus filhos ficarem adultos, vai ser o mesmo que vocês também estão vivendo, porque mãe só muda de endereço. Nós somos iguais. Nós somos iguais. E o respeito gera respeito. Existe uma diferença entre autoritarismo e autoridade. Autoritário é aquele que grita: sai agora! E ele grita, e ele esperneia, e a pessoa nem liga. Isso é autoritário. O autoritário, quem tem autoridade, diz: sai agora, porque eu sou sua mãe e eu estou lhe mandando. A autoridade precisa gritar. O policial, quando chega, o bandido sabe logo. Autoridade. É ou não é? Se o pastor chegasse aqui agora e nós estivéssemos aqui, nós teríamos que baixar o facho. A nossa autoridade espiritual está aqui. É ou não é? Na nossa casa, nós precisamos nos apropriar do lugar de autoridade, como mulheres, como mães, como esposas. Isso é o nosso chamado. Aí eu vou edificar uma casa e eu não sei o que fazer, eu não sei por onde começar. A pessoa vai confiar que eu vou saber fazer essa casa? E aí o que eu faço, irmã, se eu não sei? Eu peço ajuda. Eu vou para a Bíblia, eu vou para a palavra, eu vou olhar mulheres com quem eu posso me espelhar. Gente, é muito fácil você se espelhar em alguém. Hoje em dia eu vejo pessoas se espelhando em cada pessoa aí, que sinceramente tem que ter um termômetro. Você tem que avaliar. Avalie o relacionamento com os filhos, avalie o relacionamento com o marido. Avalie a vida financeira, avalie os devedores, avalie os relacionamentos na igreja, avalie. E aí você olha e diz: admirável, admirável. Como é bom quando você se espelha em pessoas admiráveis. Quais são as nossas referências? Mulheres decentes, honradas, que os filhos
a honram. Essas são mulheres para você se espelhar. Mulheres histéricas, sabe? Briguentas, suadentas, que só fazem aquele alvoroço e no final não dá em nada. Não se espelhe. Olhe, ore, chore por ela, mas não se espelhe, porque sinceramente elas estão precisando de ajuda com você. Então nós precisamos saber que as refeições à mesa podem trazer saúde emocional, saúde espiritual, saúde física e um relacionamento com Deus. Vamos nos apropriar desse princípio nessa noite. Vamos permitir que o Senhor faça isso. Em Êxodo capítulo 25, no verso 30, nós vimos o Senhor dando instruções a Moisés sobre os utensílios que deveriam ter no tabernáculo. Dentre todos os utensílios que o Senhor instruiu Moisés, Ele instruiu Moisés a fazer uma mesa. Agora vocês pensem, naquele momento Deus era uma figura, uma pessoa que se relacionava apenas com poucos homens. E esses poucos homens que eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, nem todos estavam ali. Nem toda a população poderia entrar no Santo dos Santos. Eles precisavam ter pessoas capacitadas por Deus para fazer aquele sacrifício. Mas o Senhor já orientava a fazer a mesa. Faça uma mesa. E Ele disse assim: coloque sobre a mesa os pães da presença, para que estejam sempre diante de mim. A nossa vida, o nosso corpo, ele precisa ser alimentado. Fique sem comer 1 dia, 2 dias, 3 dias, você vai definhando até morrer. É assim? Por que o Senhor disse que os pães da presença precisavam estar ali, diante dele, todos os dias, todo o tempo? Assim como a chama do fogo não podia se apagar no tabernáculo e nem no templo, ela não pode se apagar em nós como novo templo. E é o pão da presença, que é o Senhor, ele não pode sair da nossa vida. O pão da presença é o que nos alimenta como mulheres e como família. Então, se eu renego essa posição do pão na minha casa, eu estou renegando a presença de Deus. Se eu aceito que meu filho fique lá comendo sozinho, que meu marido coma correndo e nem sente, eu estou renegando o pão da presença. É assim quando nós deixamos de vir para o culto de Santo Ceia, nós estamos deixando o pão da presença. É assim quando nós deixamos de participar dos encontros da célula, dos cultos, nós estamos renegando o pão. Porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus disse: quem era o pão da presença? Em João 6:48 diz: eu sou o pão da vida. Esse pão da presença é Jesus em nosso lar. Quando nós não sentamos à mesa, nós estamos deixando o pão da presença fora do nosso lar. E como eu posso mudar isso? Como eu posso fazer isso? Eu já vi muitas pessoas que eu comento sobre esse assunto e dizem assim: ai irmã, você não entende, a gente trabalha muito, a gente não consegue sentar, porque meio-dia fulano sai, ciclano chega e aí não dá para sentar, todo mundo correndo. Eu também tenho uma vida agitada e eu nem vou contar para vocês não chorarem, porque vocês vão dizer: é punk, irmã, é punk demais. Mas a gente faz um sacrifício. Um momento do dia nós vamos comer em família. Se não der meio-dia, meu marido nunca está em casa meio-dia porque ele trabalha distante, eu sento só com os meninos, só nós, e a gente come o almoço juntos em família. E à noite, quando ele chega, a gente espera e a gente come juntos. E no sábado, que é o dia que ele está em casa para tomar café, todo mundo, não tem ninguém indo para a escola, eu preparo o pão da presença. Gente, o café da manhã lá em casa no sábado é muito maravilhoso, porque eu preparo a mesa, eu tenho um espaço que eu fui plantando, fui edificando, charmosinho, simples, mas muito querido, para o sábado. Então a gente acorda no sábado com o pão da presença, e a gente ora, e é maravilhoso.
Não precisa ser utensílios caros, não precisa ser a mesa mais cara, os talheres mais caros, mas precisa ter amor, precisa ter dedicação e precisa ter sacrifício. Eu tenho que dizer para vocês, não é fácil, porque às vezes a gente passa a semana inteira trabalhando. Eu não vou me levantar no sábado cedo, não, eu quero acordar um pouco mais tarde. Obrigado. Mas você faz um sacrifício de amor pela sua família, e você faz aquilo, e eles se sentem amados, eles se sentem queridos, e eles sabem que são importantes para você. E quem é que vai estar ali? Jesus. Mas quando você está à mesa, é preciso ter algumas regras, não de etiqueta somente, né? Mas é preciso que você observe que se a gente não criar uma organização, vai ficar só o pessoal ali sentado. Eu me lembro que nós estávamos numa viagem em família e a gente saiu do hotel e fomos jantar. E a gente deixou os celulares no quarto e fomos jantar. E ficamos na mesa conversando. E eu, meus filhos e meu marido. E a gente, de repente, ele falou assim: olha, do lado. Eram um casal, 2 filhos e 2 babás. Olha só, 6 pessoas na mesa. Todos com celulares. Esperando a comida chegar, olhando o celular. Eles não levantavam os olhos, eles não conversavam, eles riam até riam. Você já viu alguém olhando o celular rindo? Eles riam, olhando o celular. Uma viagem linda daquela, que muitas pessoas gostariam de fazer, e eles estavam presos ao celular. Nós temos uma regra lá em casa: não celular à mesa. Não, never, nunca, jamais. Não celular à mesa. Por quê? Quando você senta meio-dia, você quer saber como foi de manhã, como foi lá na escola, faz a tarefa, e aí a gente compartilha, conversa, ri, fala da comida. E se você vai pegar o celular, vai perder o pão da presença. O pão da presença. É como quando você vai orar. Eu sei que muitas pessoas gostam de orar com os olhos abertos, mas eu vou falar de mim. Eu gosto de orar com os olhos fechados. Por que eu gosto de orar com os olhos fechados? Não estou julgando quem ora de olhos abertos. Orar de olhos abertos é muito bom também. Mas para mim, eu gosto de fechar os meus olhos e sentir que eu estou sozinha e que não há ninguém mais ali. Só eu e o Senhor. Então eu falo com Ele e eu sinto que Ele está ali. Só sou eu e Ele. Quando eu estou com os olhos abertos, eu vejo a irmã passando, eu vejo como a irmã está bonita. Nossa, irmã, ela está linda. Meu Deus, essa irmã está perfeita. E aí eu fico me distraída. E se eu estou distraída, como é que eu vou render a adoração que o Senhor merece? Como é que eu vou cultuar como Ele merece? É claro que como ministros, às vezes você precisa andar entre o povo, né? Colocar as mãos, é diferente. Mas em um momento íntimo seu com o Senhor, você precisa se conectar com Ele. E para se conectar com Ele, na frequência dele, você precisa sair de outras frequências que atrapalham, não é assim? A mesa da mesma forma. Se você está conectado com seus filhos, com seu marido, com seus amados à mesa, sorrindo, conversando, que coisa boa, não é? Aí você vai dar atenção para a pessoa e deixa o celular de lado. Recentemente eu vi a Glória Calil. Não sei se vocês conhecem a Glória Calil. Ela é referência em moda no Brasil. Ela é assim a papa, a mulher mais elegante do Brasil. E a Glória Calil recebeu uma pergunta na caixinha de perguntas. Glória, qual é o lado mais elegante para eu colocar o celular à mesa? Do lado do garfo ou do lado da faca? Ela disse assim: o lado mais elegante para você colocar o celular é na bolsa, não na mesa. O celular não pode ir à mesa. Então, de acordo com Glória Calil, jamais vamos cometer essa gafe de colocar o celular em cima da mesa. Amém, irmãs? O elegante é colocar o celular na bolsa. Tocou, olha, devolve e seja plena, seja linda, seja elegante, seja uma mulher maravilhosa e cheia do poder de Deus. Olhe para as pessoas com atenção, olho no olho, cumprimente, sorria, faça aquele momento ser poderoso em Deus, porque a presença do Senhor
meu tempo já acabou? Já acabou meu tempo? Está perto? Eu não estou vendo o relógio. Eu estava me lembrando de Mefibosete. Sei que os irmãos conhecem a história de Mefibosete. Mefibosete era da geração de Saul. E quando o rei Davi assumiu o reinado, ele pediu para os seus servos encontrarem alguém aí da família do rei Saul que ele pudesse honrar, que ele pudesse trazer para vir morar perto dele. E aí, Mefibosete tinha caído quando ele estava sendo levado, fugindo, e ele ficou paralítico. E ele ficou numa cidade de refúgio, onde as pessoas paralíticas ficavam. Pessoas paralíticas, doentes, elas não viviam numa cidade comum, elas ficavam na cidade de refúgio. Então, quando Davi assumiu o reinado, ele mandou buscar Mefibosete para trazer para o palácio. Queridas, a gente vive em uma democracia, a gente não tem noção dos trâmites burocráticos de um governo monárquico. Em uma monarquia existem muitas regras que não podem ser quebradas. O rei é como se fosse um deus, e tudo que fica perto do rei tem que ser perfeito. As pessoas que vão falar com o rei não podem ter nenhum tipo de imperfeição. Então Mefibosete, por essa condição física, ele já era impossível de estar na presença do rei. Mas quebraram o protocolo e trouxeram, porque o rei Davi disse: eu quero ele comigo. Ok, ele já estava quebrando um protocolo muito sério, trazendo ele para a cidade real. Mas Davi fez algo muito mais ainda. Todos nós sabemos o que Davi fez com Mefibosete. O que ele fez? O colocou para sentar à mesa. Ah, se você não entendeu, eu sinto muito, mas é muito poderoso o que Davi fez. Ele trouxe uma pessoa defeituosa fisicamente para estar sentado, comendo, face a face com o rei. O Senhor Jesus faz isso conosco. Ele nos pega defeituosos, com problemas, cheios de defeitos, e Ele nos coloca para sentar à mesa com Ele. Você consegue entender o poder que há à mesa? Você consegue entender o poder que há em sentar com o Senhor, olhar nos olhos dEle e comer com Ele? Glória a Deus. Eu penso assim, parece algo tão simples, tão banal. Eu sei que talvez vai sair mulheres aqui que vai dizer: eu não entendi nada do que essa irmã está dizendo, eu não estou compreendendo. Mas eu quero dizer para vocês que existe poder em você, poder nas suas mãos, poder quando você se levanta na sua casa, poder quando você entende que você é a grande edificadora do seu lar, que você gera o pão da presença quando você coloca a sua mesa, quando você chama seus filhos, quando você reserva um momento no seu dia para estar com eles ali, porque o Senhor faz isso por nós. O Senhor faz isso por mim, Ele faz isso por você. Ele prometeu uma festa na presença dEle, toda glória a Ele. Aleluia! Nós precisamos viver isso em nosso lar. Precisamos criar esse ambiente, criar atmosfera, criar. Ela não nasce sozinha, ela é um processo. Hoje eu coloquei os copos e o prato, amanhã eu coloco uma florzinha. Eu quero que você se sinta acolhido, eu quero que você se sinta amado, eu quero que você entenda, é uma toalhinha com todo o meu amor. Você nem precisa falar. Quando eles chegam, o que eles veem é festa. O que vai vir hoje? O que vai vir? Você. É para você. E aí, quando você fizer isso na primeira vez, talvez haja uma estranheza. Claro, você está mudando de... Você era uma pessoa que não colocava. Vamos lá, desliga a TV agora. Nós vamos sentar aqui nessa mesa que eu coloquei. Ela é simples, mas eu coloquei com todo o meu amor e eu quero que todo mundo esteja à volta. Amém? Ah, mas eu estou atrasada. Eu sei, por isso que eu fiz mais cedo.
ajeitei isso também. Você vai começar a ver as pequenas brechas para já tentar ir resolvendo. Amém? Inteligência do Senhor. Então a gente precisa descobrir as condições para fazer aquilo. Precisamos convidar o Senhor para estar naquele momento. Então quando a gente sair daqui hoje, quando nós vamos orar, Senhor, aquilo que eu ouvi hoje ali na igreja, Pai, eu não sei como é que eu vou fazer, mas me ajuda. Eu não sei como é que eu vou fazer, mas me dá estratégia. Eu posso ficar constrangida, posso ficar com vergonha, mas eu quero fazer. Eu quero fazer. Meus filhos já são adultos, mas eu quero fazer. Meus filhos são bebês, mas eu quero fazer. São meninos, nem senta aqui direito, mas eu quero fazer. Amém? E o Senhor vai te ajudar. E quando você faz isso, você vai gerando nos seus filhos ensino de gratidão. Descubra quais são as comidas que eles gostam, as preferidas deles. Eu me lembro quando eu me casei, eu sempre conto isso porque isso é muito emblemático para mim. Eu não sabia cozinhar, eu sempre trabalhei fora, minha mãe está aqui. E a minha mãe e eu trabalhávamos fora, e minhas irmãs cuidavam da casa. Minha irmã mais velha fazia a comida, ela é a melhor cozinheira. E a outra, minha irmã, ajudava na limpeza, então eu era a provadora com a minha mãe, trazia o dinheiro para casa. Então, quando eu me casei, eu não sabia cozinhar, minha gente. E aí eu fui estudar um frango empanado para fazer com meu marido, fiz um arroz à grega, fui fazer uma coisa bem chique, primeiro almoço de casada. E aí eu coloquei, já tinha essa expertise, né, de ter a mesa, eu e ele, tudo maravilhoso. Aí ele disse, não vou comer, eu não gosto desse tipo de comida. Eu não como esse arroz, não, tem muita coisa nesse arroz, não quero não. E esse frango é assim estranho, sei lá, nem tem cor, nem não quero. Ele disse na minha cara, não queria minha comida. Claro que chorona como eu sou, eu fui chorar, né? Não comi nada. Fui lá na minha mãe e falei, mãe, agora o que eu faço pra minha vida? Aí eu não sei nada. Aprende o que ele gosta de fazer, quer comer. Aí ele gostava de carne frita, né? De cozidão. Aí lá vou eu aprender a fazer. Porque eu sou da coisa cremosa, sabe? Do risoto. Eu sou das coisas mais gourmetizadas. E ele é todo simples. A salada dele mais elaborada é tomate, sal, cheiro verde, um limãozinho. E a minha não, é cisa, é aquelas coisas bem luxuosas, com maçã, com coisa, com frutas. Mas eu precisei aprender o que ele gostava, para honrar ele, para ele se sentir acolhido. E aí eu fazia o que eu gostava e o que ele gostava, e a mesa ficava linda. Foi assim com os meus filhos. E aí eu fui praticando o que os meus filhos gostam. Então meu filho gosta disso, minha filha gosta daquilo, e eu faço com todo o amor que eles gostam. Ah, tem uma menina na minha casa, é o que tiver. Oi, cadê o seu acolhimento? Cadê o seu amor? A sua dedicação e seu zelo por todos. Ah, não, lá em casa tem que ser assim. Tem não, filha. Se você quer cura e restauração para o seu lar, ame como eles merecem ser amados. Amém? E não é frescura, é amor. É amor. Pratique o que eles gostam. Busque fazer as tarefas da casa juntos. Tem mulher que adora limpar a casa sozinha. Eu não. Meu filho, você vai varrer seu quarto. Minha filha, você vai arrumar sua cama. Meu bem, você vai dar uma limpada lá na garagem. E aí cada um vai cuidar. Quando terminar o horário, tá todo mundo aqui e tá tudo pronto. Divida as tarefas. Compartilhe esse amor. Tem filho da gente que não tira nem a roupa do banheiro. É culpa deles? Também nossa. Também nossa. Olha só, vamos lá, o seu quarto é sua prioridade. Gere um ambiente de compartilhamento de atividades. Ah, mas a irmã já é pescoço duro, não faz, irmã, faz. É com amor. E a gente consegue debaixo do sangue de Jesus. Crie uma agenda de rotinas no seu lar. Um dia eu conversando com a Érica, eu estava falando para ela que nós temos me perdoe, mas eu sou a louca da agenda. Eu tenho agenda no trabalho e eu tenho agenda em casa. Então eu tenho uma rotina no meu trabalho que está tudo agendado. Minha vida é agendada. Todos os momentos. Eu tenho reunião, eu tenho aula, eu tenho que lançar nota, eu tenho que fazer isso no trabalho. Então tudo está anotado. Eu sou tão assim que quando eu saí do meu trabalho, que eu trabalhava na Secretaria da Educação, as pessoas dizem assim, qual é a senha que o prefeito usava? Assim, olha na agenda tal que vai estar lá. A minha vida estava toda registrada em agendas. Onde eu estava, onde eu viajei, o que eu fiz, o que eu estava fazendo, toda. As minhas agendas são bem patrimônio mundial.
memória. Comecei a fazer agenda quando eu era jovem. Quando eu engravidei a primeira vez, eu tinha a agenda do bebê. Primeiro dente, primeiro passo, quando o remédio, não sei o que, a louca da agenda. Na minha casa é assim. A rotina, o que eu faço de manhã, tem toda a programação. É todo um cheque. Terminou cheque, agora pronto. Um dia produtivo, totalmente realizado, com sucesso, para a glória de Deus. Quando os meninos estão em casa, eles já sabem, esse é o horário disso, esse é o horário disso, esse é o horário disso. Agora, isso é uma vantagem, porque você cria um ambiente organizado, você cria um ambiente saudável e com a sensação de que está dando tudo certo. Que coisa ruim você terminar o dia todo cansado, descabelado. Meu Deus, não fiz nada, porque você não se organizou, você não se agendou. E isso é uma organização, é o nosso dia especial. Ah, mas o dia especial vai ser bem aqui na beira do Buritizinho. A gente se organiza, faz um arrozinho misturado, uma carninhazinha para assar, na beira do brejinho, né? Não precisa ser lá em Dubai, nas Maldivas, pode ser bem aqui. Mas a gente gera um momento especial em família. E eu falo isso com muito amor no meu coração. Eu falo isso como algo que Deus foi fazer em nossa vida. Não foi da noite para o dia. É uma conquista, é um zelo pela casa de vocês, é um zelo pelos filhos de vocês. E debaixo do sangue de Jesus as pessoas falam comigo: nossos filhos são muito educados, os filhos são tão importantes. Não porque eu sou assim, mas porque o Senhor tem feito a mim e ao meu marido dedicar tempo, sacrifício e esforço para que eles sejam educados assim. Vocês estão entendendo? Diga amém. Aleluia. Então nós podemos ser essa videira frutífera, lida no Salmo 128. Quem é essa videira frutífera? Que dá frutos na estação, que é reconhecida. A videira frutífera é aquela que você olha e você deseja ser como ela. Não é assim? Eu olho para a pastora e eu quero ser como ela. Eu digo: Senhor, me dê essa unção. E sei que vocês devem ter alguém também que vocês olham e vocês dizem: eu quero ser como ela, eu quero ter essa unção. Aí você olha para uma mulher bem vestida, bem educada, bem civilizada, uma mulher gentil, uma mulher sensata, e você diz: Deus, eu quero ser como ela. Aí o que o Senhor diz para nós? Se esforce, refreie sua língua, seja moderada, seja equilibrada. Não é assim? Menos de mim e mais dele. Amém? Toda a glória a Jesus. Então, assim, quando nós nos tornarmos essa videira frutífera, os nossos filhos se tornarão esse broto de oliveira. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar